Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de todos que nos ouvem. Amém, é muito bom começar assim. Pois é, hoje nós temos uma missão muito especial nesta nossa análise profunda. Vamos explorar uma palavra que, foi tão desgastada pelo uso moderno que perdeu quase toda a sua força. A palavra é santo. Nossa, perdeu muito mesmo. Hoje em dia o senso comum imagina logo alguém inofensivo, né? Exato. Uma pessoa que não fala palavrão, que sorri o tempo todo, faz caridade, mas a gente vai ver que na mente de quem registrou os textos originais, essa palavra não tinha nada de inofensiva. Era algo aterrorizante. Um fogo devorador, uma pureza que, causava tremor real nas pessoas. E para destrinchar a verdadeira mecânica por trás dessa ideia, a nossa fonte primária hoje é de peso. Nós vamos usar o livro Teologia Sistemática, do renomado autor Louis Berkhof. Mais especificamente, vamos focar no capítulo monumental que ele dedica à santificação. E olha, o que torna a abordagem do Berkhof essencial para quem já acompanha essas discussões teológicas é a recusa dele em aceitar atalhos. Ele não passa pano, sabe? Ele vai direto ao ponto? Sim, ele não está interessado em oferecer um manual de autoajuda cristã. A teologia moderna tem uma tendência muito forte de reduzir a santificação a uma mera melhora moral, uma salvação pelo caráter. Onde a pessoa vai se lapidando com o tempo até virar um bom cidadão, né? Mas Berkhof demonstra que o conceito bíblico opera numa categoria completamente diferente. E isso começa pela própria raiz etimológica das palavras que eram usadas lá no início. E aí que o choque de realidade começa de verdade, porque Berkhof rastreia o termo até o Velho Testamento, focando numa palavra hebraica, kadash, e no substantivo kodesh. E a raiz dessa palavra significa cortar. Literalmente, cortar. Isso. A ideia original não é sobre ter bons sentimentos. É sobre isolamento, uma separação absoluta. Aquele teólogo alemão, o Rudolf Otto, usava o termo luminoso para descrever isso, né? O luminoso. É aquela consciência quase esmagadora da nossa insignificância diante de uma majestade que tem um poder que chega a dar medo. E essa noção de corte explica toda a estrutura do Velho Testamento, não é verdade? Se a gente pensar no tabernáculo, por exemplo. Sim, o tabernáculo é o exemplo perfeito. Havia bacias de bronze, tenazes, as mesas de madeira. Esses objetos não tinham nenhuma moralidade intrínseca. Claro, uma faca não tem sentimentos puros. Exato. Mas eles eram classificados rigidamente como santos. E por quê? Porque foram cortados, retirados do uso diário, do uso comum. Se alguém pegasse a bacia sagrada lá do templo para, lavar a mão depois de jantar em casa, a penalidade era a morte. Podia ser a morte, sim. A santidade ali era um status de relação, um isolamento para um propósito exclusivo de Deus. Isso me lembra muito o trabalho de um luthier, sabe? Um mestre que constrói violinos. Interessante. Como assim? É que ele não pega qualquer pedaço de pau na rua. Ele vai na floresta, escolhe uma árvore específica e corta uma peça de madeira só para aquele instrumento. Faz todo sentido. A partir do momento em que a madeira entra na oficina, ela não pode mais virar uma cadeira ou lenha para fogueira. Ela foi separada. Mas a madeira em si não mudou a essência dela na hora do corte, né? Não mudou. Mas aí é que entra a virada para o Novo Testamento. Essa ideia hebraica de separação externa começa a exigir uma pureza interna correspondente. A palavra grega hagios entra em cena. E funde as coisas. Exatamente. O Novo Testamento funde o cerimonial com o ético de um jeito inegociável. A lógica dos apóstolos é se você foi separado para Deus, você tem que compartilhar da natureza de Deus. Se Deus é pureza absoluta, quem foi cortado do mundo e isolado para ele não pode continuar moralmente corrompido. Perfeito. A separação de status passa a exigir imediatamente uma transformação de essência. Só que a grande tragédia teológica que o Berkhof aponta, e ele é cirúrgico nisso, é que a igreja passou séculos patinando sobre como essa mudança interna acontece na prática. E virou uma confusão histórica gigante, né? E não foi pouca gente que errou, foram os gigantes da teologia. O texto dedica uma parte enorme para mostrar como Agostinho, Tomás de Aquino, acabaram criando um emaranhado conceitual na Idade Média. Eles misturaram as coisas.
Durante a Idade Média, a justificação e a santificação meio que se fundiram num evento só. A graça virou quase que uma substância física. Uma substância infundida na alma, certo? Isso. O conceito que eles usavam era o do donum superadditum, um dom superádito. Com a influência ali da filosofia de Aristóteles, a graça era tratada como um líquido sagrado que era injetado nas pessoas pelos sacramentos. Tipo, batizou a criança, injetou a graça. Então, para eles, a justificação não era Deus declarando a pessoa inocente. Era Deus tornando a pessoa internamente justa, através dessa infusão contínua. Mas isso destrói completamente qualquer segurança que o cristão possa ter. Porque se a minha posição legal diante de Deus depende de quão internamente justo eu conseguir me tornar com essa infusão, ninguém nunca vai saber se já tem graça suficiente para ser salvo. Nunca. É um desespero constante. E foi exatamente contra isso que os reformadores bateram de frente. A grande virada de chave deles foi separar as coisas. A separação entre o tribunal e a clínica, digamos assim. Gostei da analogia. A justificação é o ato legal, forense. Acontece num instante no tribunal divino, resolvendo a culpa. A santificação é a obra moral, que lida com a corrupção ao longo da vida inteira. Para ver se a minha cabeça acompanhou aqui, seria como confundir o perdão de uma dívida milionária lá no tribunal com o processo de aprender educação financeira. Nossa, é exatamente isso. Quer dizer, a justificação é o juiz batendo o martelo e falando que a dívida está perdoada, você está livre. Mas a santificação é o sujeito ir para casa e ter que mudar todos os hábitos ruins de consumo para não viver mais como um devedor. Sim, e os reformadores deixavam claro que são coisas distintas, mas inseparáveis. Se o juiz perdoa a dívida, a educação financeira começa imediatamente. Mas o Berkhoff alerta para um erro moderno também. Ah, sim, o pêndulo sempre balança para o outro lado, né? Pois é. Se a Idade Média misturou tudo num sistema de mérito, alguns teólogos do século XX, principalmente o Karl Barth, foram para o extremo oposto. Para combater qualquer ideia de justiça pelas próprias obras, o Barth colocou tudo na conta da objetividade de Cristo. Mas ao fazer isso, parece que ele meio que tira o ser humano da equação. Pelo que o texto expõe, a santificação acaba virando só mais um ato declarativo. Fica parecendo que o homem continua sendo um desastre moral na prática, mas é chamado de santo, porque está em Cristo. A educação financeira da sua analogia simplesmente não acontece. Fica só na teoria. O perigo disso é esvaziar a obra real e tangível do Espírito Santo. O Berkhoff defende que tem que haver uma intervenção cirúrgica profunda nas vontades, nos afetos e no intelecto da pessoa hoje. É uma obra sobrenatural, mas que exige que o ser humano atue junto, né? E aí entra a mecânica da coisa. O texto fala de duas partes operando ao mesmo tempo: a mortificação e a vivificação. O velho homem morrendo e o novo homem ganhando vida. Isso. E o que me chamou muita atenção é a simultaneidade. Não é um negócio em etapas sucessivas. Não é tipo, primeiro a gente destrói todo o pecado, deixa o terreno limpo e só depois começa a erguer as virtudes. Não mesmo. É como reformar uma casa antiga enquanto a família ainda mora dentro. A gente não pode demolir o prédio inteiro. Então, enquanto uma parede com infiltração está sendo marretada num canto, a estrutura nova de aço já está sendo soldada na sala. É um caos e uma ordem ocupando o mesmo espaço. O próprio Berkhoff usa uma imagem muito boa para isso, a de arejar um quarto fechado. Aquela do mau cheiro. Essa mesma. Quando você abre a janela, o ar puro não fica esperando o ar viciado sair para depois entrar. A própria força do ar fresco entrando já vai empurrando o ar ruim para fora, ao mesmo tempo. E o Espírito Santo usa alguns meios muito práticos para fazer essa ventilação. A palavra de Deus, os sacramentos. Sim, mas tem um meio que a gente costuma esquecer, que é a direção providencial. Nossa, isso é forte. A ideia de que as adversidades da vida, um problema financeiro, um diagnóstico médico ruim, ou até o tédio do dia a dia são ferramentas, são o cinzel que Deus usa para essa reforma. Exato. A santificação não acontece só no banco da igreja. Ela acontece no atrito do cotidiano. E aí a gente esbarra numa questão polêmica. Se a gente está o tempo todo reformando essa casa, essa obra termina algum dia aqui na Terra. Essa é a pergunta do milhão, né? E nos leva direto para o embate com o perfeccionismo.
Berkoff não economiza nas críticas aqui. Ele vai para cima de várias tradições, desde os pelagianos lá atrás, passando por grupos wesleyanos e chegando em liberais como Hitzel. Todos eles defenderam que dá, sim, para alcançar um estado totalmente livre de pecado ainda nesta vida. Mas o Berkoff mostra que, para essa conta fechar, a pessoa precisa fazer um truque teológico muito perigoso. Eles são forçados a rebaixar a régua da lei. Abaixam a régua para a altura do próprio pulo parecer um recorde, sabe? É bem isso. Eles exteriorizam o pecado. Dizem que pecado é só aquele erro consciente, aquela transgressão voluntária. E aí fica fácil ser perfeito. Porque se eu defino que só atirar em alguém é pecado, então aquele ressentimento profundo, aquela inveja rápida ou as omissões que a gente nem percebe deixem de ser pecado. Passam a ser chamadas só de fraquezas ou tentações, né? Exatamente, perdem o rótulo de pecado. Mas a visão bíblica que o Berkoff resgata não aceita essa maquiagem. A realidade é a guerra constante. O próprio apóstolo Paulo, no fim da vida, lá em Romanos 7, relata uma guerra civil exaustiva dentro dele mesmo. É o padrão normal até o túmulo. Segundo a obra, a perfeição só chega mesmo na crise da morte para a alma e depois na ressurreição para o corpo. Qualquer afirmação diferente disso é uma cegueira voluntária sobre a nossa corrupção. Mas olha só, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu sei que quem está ouvindo deve estar pensando a mesma coisa. Se a perfeição é absolutamente inatingível na Terra e o próprio Deus sabe que a nossa estrutura quebrada não aguenta, por que as Escrituras estão cheias de comandos absurdos como sede perfeitos? Emitir uma ordem para um paralítico correr uma maratona não parece meio, sei lá, irracional? É uma objeção clássica e faz sentido levantar isso. Mas a resposta do Berkoff foca na natureza da lei moral. A lei não é um contrato de convivência que Deus renegocia quando a gente não consegue cumprir. Ah, entendi. A lei reflete o caráter imutável e perfeitamente santo do próprio Deus. Se ele baixasse o padrão para acomodar a nossa fraqueza, ele estaria dizendo que o pecado moderado agora é aceitável e que reflete quem ele é. Isso destruiria o próprio conceito de Deus. Exatamente. O mandamento sede perfeitos não é um medidor de até onde a gente consegue pular. Ele é um espelho. Ele mostra a santidade absoluta do Criador e, ao mesmo tempo, joga um holofote na profundeza do nosso fracasso. É o peso esmagador desse mandamento impossível que quebra o orgulho e força a pessoa a depender da graça. E isso muda totalmente a forma como a gente avalia as nossas boas ações, as chamadas boas obras. Muda completamente. Porque se a gente nunca atinge a perfeição, o que é uma boa obra, afinal? O Berkoff separa muito bem a boa obra teológica da bondade superficial. O conceito de graça comum entra aí, né? Para explicar por que pessoas que não têm fé fazem coisas incríveis pela sociedade, fundam hospitais, salvam vidas. Isso. Essas coisas são ótimas para a ordem civil, mas aos olhos do tribunal divino, para uma obra ser considerada de fato boa, ela tem que gabaritar 3 requisitos. Primeiro, a origem. Tem que nascer de um coração já regenerado pela fé. Sim. Segundo, a forma. Ela precisa estar alinhada com a lei moral objetiva de Deus. E terceiro, que é o que destrói o nosso ego, o fim. O propósito final absoluto tem que ser a glória de Deus, e não a nossa reputação ou o conforto de se sentir útil. Esse padrão aniquila a ideia de mérito. E o Berkoff vai usar isso para bater de frente com a visão católica romana dos méritos, que tentou matematizar a salvação. Tinha o meritum de condigno e o meritum de congruo, não é? Sim, é uma engrenagem super complexa. O meritum de condigno seria um mérito estrito. A ideia de que, quando a pessoa está em estado de graça, as obras dela têm tanto valor que Deus, por pura justiça distributiva, é obrigado a recompensar com a vida eterna. É como se a pessoa gerasse um crédito excedente na conta bancária divina. Exato. E para as obras feitas antes da graça, eles criaram o meritum de congruo. Não obrigava Deus por justiça, mas dizia que seria congruente, seria apropriado que Deus recompensasse. Mas a matemática não fecha, né?
Uma criatura finita, que na melhor das hipóteses obedece de forma cheia de falhas, não tem como produzir um mérito que exija de um Deus infinito uma recompensa eterna. Não há proporção. A relação entre criador e criatura já exige obediência total de fábrica. Não tem como cobrar um extra de Deus. O que significa que as obras deixam de ser uma moeda de troca. E essa é a beleza do negócio. A lei deixa de ser um tribunal nos condenando para provar que a gente merece o céu. E passa a ser o quê? Passa a ser só uma bússola apontando a direção que esse novo coração quer seguir. A gente não faz o bem para ser salvo, a gente faz porque foi salvo. E essa inversão de causalidade derruba a acusação de que a teologia reformada deixa as pessoas passivas. Berkhoff insiste que as obras são estritamente necessárias. Uma macieira produz maçã por pura necessidade orgânica, né? Perfeito. A verdadeira santificação vai inevitavelmente transbordar em obediência, mas com a consciência tranquila de que a energia para agir e o perdão pelas falhas na hora de agir vem tudo do arquiteto da obra. Que jornada essa de hoje! Começamos entendendo o corte literal e isolador da palavra santo. Vimos o erro de misturar a absolvição legal com a reforma interna e encaramos de frente a realidade de que não existe perfeição aqui na Terra. A santificação não é um spa, é uma guerra. E a síntese do autor tira das nossas costas o peso de tentar apresentar um currículo sem erros para Deus, enquanto nos dá as ferramentas para continuar reformando a casa de forma séria. Isso me leva a um pensamento final, sabe? Uma provocação para quem acompanhou essa imersão de hoje com a gente. Não está escrito lá no texto com essas palavras, mas é a conclusão natural. Se essa santificação é garantidamente uma obra do próprio Deus em nós, e se essa reforma caótica, as quedas e a poeira da demolição vão continuar até o nosso último suspiro, será que a nossa ansiedade paralisante diante das nossas imperfeições não é só orgulho disfarçado? Nossa! Faz muito sentido. Tipo, a crença arrogante de que a gente é que segurava o projeto desde o início. Talvez o verdadeiro crescimento comece no momento exato em que a gente aceita que a reforma demora, mas confia que o arquiteto infinito jamais abandona a obra pela metade. Pensem nisso. É um encerramento em tanto para refletir. E atenção, porque este tema é tão rico que não paramos por aqui. Ao finalizar o encontro de hoje, informamos com muita alegria que teremos um novo episódio dissecando ainda mais esse mesmo livro incrível de Louis Berkhoff. Vai ter muita coisa boa vindo aí. Com certeza. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até o nosso próximo encontro.